nutrição de planta. O Pagoto mostrou uma foto ali muito interessante da escaldadura. Você pode ter magnésio no seu solo ali, mas se você não tiver água, ele não vai para dentro da planta, não participa da formação da molécula de clorofila e, consequentemente, nós não vamos ter uma planta bem nutrida. E a minha palestra hoje ela é muito direcionada a isso. Se eu tenho 400 kg de nitrogênio numa planta de café, ou se eu tenho 600, qual planta que vai ser mais resiliente ao estresse hídrico, ao estresse térmico? Certamente uma característica de resiliência e produtividade de uma planta de café é ter mais nutrientes na parte aérea. E é uma informação hoje que pouca gente tem na cafeicultura. Se eu perguntar para vocês agora aqui no começo da palestra, quantos quilos de nitrogênio tem numa planta de café? Quantos quilos de magnésio, de cálcio? Então a gente sabe quanto que tem no solo, né? Mas nós precisamos saber como que está a quantidade de nutriente na planta. Porque se eu não souber isso, eu posso entrar com uma adubação numa planta mal nutrida é uma coisa. Uma adubação numa planta bem nutrida é outra coisa. E uma planta bem nutrida é fato que ela é mais produtiva, mais resiliente e tem essas características. Então vamos lá em frente. Primeira questão, todo mundo conhece esses números, né? Que são as necessidades, né, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ali está resumido. Eu procurei escolher, viu, Mosca, alguns nutrientes, porque se eu for falar dos 14 aqui, hoje a gente não nem almoça. Então eu peguei alguns mais importantes para a gente falar: nitrogênio, cálcio, boro, magnésio, potássio. E esses são os números que a gente usa rotineiramente na cafeicultura, né? 6,2 kg de nitrogênio para produzir uma saca de café, o cálcio 2,10 kg, o boro ali eu até coloquei um asterisco, Pagoto, né, tá por aí, é 6,50 gramas, né, por saca, não é quilo, porque é micronutriente. E a gente tem os números também do potássio e do magnésio, aproximadamente aí 1,3 kg de magnésio para fazer uma saca de café. Então todo mundo aqui sabe que uma característica do cafeeiro é produzir, né? Ele precisa de nutriente para vegetar, que vai ser o que vai produzir no próximo ano, e para manter a produtividade daquele café que já está na planta, né? É dividido dessa forma. Mas nós temos alguns trabalhos para cada um desses nutrientes, refinando esses números por genética. Então aqui, no caso do nitrogênio, nós temos diferentes genéticas. O bourbon... Opa, perdão. Como que volta aqui? Agora me enrolei aqui, peraí. Ah, voltou. Então aqui a gente tem as diferentes genéticas, né? Bourbon, Catiguá, Topázio, Amarelo, Acaiá. E o que é o número médio hoje de nitrogênio do cafeeiro produzir? 2,6 kg de nitrogênio. Nós fizemos um levantamento em função de genética, tivemos uma amplitude de 2,3 até 2,9 kg de nitrogênio para produzir. Ou seja, a gente tem uma variação em função da genética da planta de aproximadamente 600 gramas de nitrogênio para mais ou para menos para produzir uma saca de café. Então, se você for em qualquer lugar do mundo, onde que produz, por exemplo, mais milho no mundo? É o Corn Belt. Os caras conhecem detalhadamente cada genética de milho que tem lá. E a gente precisa aprofundar mais nesse assunto. É um trabalho ainda que nós estamos no início dele, mas para conhecer cada vez melhor cada genética de café e a demanda nutricional de nitrogênio, umas vão precisar mais, outras menos, como vocês vão ver nos slides aí durante a minha palestra. E aqui, a demanda de nitrogênio em função do desenvolvimento do fruto do cafeeiro. Esse é um outro número bastante importante, que a gente consegue ver ali que no chumbinho, 7% do nitrogênio. Expansão rápida, 45%, ou seja, 52% do nitrogênio é demandado no fruto nessas fases. E a outra, 48% ali, no crescimento suspenso, granação e maturação. Então é fundamental, pessoal, a gente conhecer um momento mais adequado para aplicar cada nutriente e o comportamento dele, para nutrir bem a nossa planta. Não adianta eu pôr o nitrogênio numa hora que eu não vou ter demanda lá para a planta, por exemplo. Por quê? Ele vai estar no solo, mas não vai participar
participar efetivamente da nutrição da planta. Então, conhecer, eu tenho incorporado cada vez mais nas nossas pesquisas, conhecer essa curva de demanda também de absorção de nitrogênio, acúmulo de massa seca no fruto do cafeiro ao longo do tempo, para entender melhor essa questão da demanda para produzir. Uma informação bastante importante. E aqui, um dos dados inéditos, né, que eu falo para vocês, hoje a gente é capaz de saber quantos quilos de nitrogênio eu tenho numa planta de café e onde que ele está distribuído, esse nitrogênio. Isso é um trabalho aí dos mais completos do mundo, 9 anos. Nunca vi isso no mundo, já andei em região do Corilon, no Brasil, Arábica, na Ásia, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Eu nunca vi um trabalho, não é avaliando produtividade, não. Tudo que vocês possam imaginar foi feito nesse trabalho, a gente encerrou ele. O que eu fiz? Cortei a planta de café, triturei, separei folha, ramo, só não fiz raiz e medi quanto de nitrogênio que eu tenho na parte aérea de uma planta de café. O que os números estão mostrando ali pra gente? 480 quilos a 653 quilos de nitrogênio. Aí eu falo para vocês, qual planta que é mais tolerante ao excesso de sol? Qual planta que é mais tolerante à falta de água? A que está com 480 ou a que está com 650? Certamente é a que está mais bem nutrida. Então a gente está conhecendo cada vez mais essas informações para a gente fazer uma adubação também cada vez mais eficiente, né, para o cafeiro. Isso é fundamental para nós quando a gente fala em nitrogênio. Então o Pagotto mostrou outros números ali bastante interessantes. À medida que a gente aumenta nitrogênio até um certo ponto, você tem uma maior eficiência fotossintética. Isso é brilhante e interessantíssimo. Por quê? Nitrogênio tem relação também direta com a área foliar. Pagotto mesmo fala, né, Pagotto? Quanto mais área foliar, mais capacidade da planta também sustentar um fruto. São informações bastante relevantes, né? Então o nitrogênio, sem dúvida, é um dos nutrientes mais estratégicos para manter a produtividade do cafeeiro. Nesse trabalho de 9 anos, quando eu cortei o nitrogênio, eu perdi 50% da produtividade. Então nós temos que estar sempre bem atentos à questão de manejo de nitrogênio para o café. Como que está distribuído, né, esse nitrogênio numa planta de café adulto? 20 a 33% ali nas folhas, 24 a 40% nos ramos plagiotrópicos, ortotrópicos tronco, vamos falar assim, 20 a 27%, quase 28%. E isso é interessante. Ano a ano, quanto que sai de café, de nitrogênio numa área de café? Em média, 13 a 30% do nitrogênio que está na parte aérea ali, sai no fruto, que vai lá para os Estados Unidos, vai para um monte de lugar no mundo e não volta, e é isso que a gente tem que repor. Esse número é bastante interessante e importante para nós. Olha aqui, esse é outro trabalho que nós fizemos, não em plantas em produção. Nós implantamos as mudas, fizemos um plantio e conduzimos até 18 meses o trabalho. Aí eu vou medir produtividade num projeto desse? Não. O que eu quero nessa fase da lavoura? Eu quero área foliar, raiz. Então nós fizemos a medição de área foliar e de raiz, por quê? Nesses primeiros 18 meses, o que a planta de café precisa? Ela precisa ganhar área foliar para fazer amido, carboidrato, mandar a raiz profundidade, absorver água e nutrientes para depois sustentar 60 sacas. Então nós fizemos tudo isso, medimos a área foliar e quanto de nutriente que tinha numa muda, né? Vamos chamar de muda ou planta com 18 meses aí de café. De 47 a 60 quilos de nitrogênio. E nesse trabalho variamos as doses de fósforo, né? Não era nem nitrogênio, nós fizemos a concentração de nitrogênio para caracterizar. Então nessa fase a gente fala muito no fósforo, né? Precisa de fósforo para fazer raiz, enfim, adubação fosfatada, mas nós não podemos esquecer o nitrogênio, o magnésio nessa fase de formação da lavoura, que são fundamentais para fazer raiz, né, moça? O magnésio é fundamental na síntese de carboidratos, raiz em profundidade, e o nitrogênio é o passo inicial para você ganhar área foliar e fazer raiz numa fase de formação da lavoura. Essa é uma questão interessante também quando a gente fala em nutrição com nitrogênio. E aqui como está distribuído o nitrogênio nessas plantas com 18 meses, né?
basicamente 74% está nas folhas, a parte mais ativa, né, de uma planta de café, seja mais jovem ou já em produção, é ter a maior parte desses nutrientes na parte aérea. Enfim, quando a gente fala em nitrogênio, pessoal, eu vou dar alguns insights em termos de manejo também. O pessoal fica bravo, né, Mosco? Eu tenho algumas opções quando a gente fala em eficiência de uso de nitrogênio na cafeicultura. Eu não estou falando isso porque eu gosto de A, B, ou C ou D, mas a gente tem algumas fontes que são mais eficientes e trazem mais entrega em termos de produtividade para o café. Então, assim, com a experiência de 17 anos que eu tenho trabalhando com nitrogênio em café, a gente tem o nitrato de amônio, tem sido uma opção bastante interessante. Os fertilizantes de liberação controlada trazem algumas vantagens para a gente, como redução do número de aplicação. Um aspecto bastante importante dos fertilizantes de liberação controlada, que às vezes é pouco falado, é o índice salino do adubo. Quando eu aplico ureia convencional ou um adubo convencional, eu tenho um pico de salinidade. E isso pode ser prejudicial ao sistema de radicular da planta de café. Por quê? Quanto mais eu adubo eu aplico em uma aplicação, maior o índice salino. E isso pode destruir raízes mais jovens. E a gente vai falar um pouco mais disso quando eu chegar na parte do potássio também, que é outra questão bastante interessante dentro desse contexto. Vamos em frente, agora a gente passa para o cálcio, né? Cálcio é um elemento, quando a gente fala em formar raiz, cálcio e boro, eles fazem parte do que? Da parede celular ali. Então eles são os tijolinhos para você fazer raiz. Sem cálcio, a gente não tem o que? Formação de raiz. Então nós temos a demanda também de cálcio em função de genética, como que isso varia. Em média, a quantidade ali é 300 gramas de cálcio para produzir uma saca de café, e a variação também foi de 109 a 284 gramas, né? Então, o cálcio, o que são as nossas principais fontes de cálcio hoje, ou estratégias de manejo para cálcio? Todo mundo aqui, 99% vai falar o quê? Calcário e gesso, certo? Mas se eu perguntar para vocês, quanto que uma tonelada de calcário ou uma tonelada de gesso fornece de cálcio para a planta? 99% não vai falar nada. Quanto? Então, isso é um número importante. Por exemplo, o calcário, ele tem uma pegada de corrigir o solo, mas ele é fonte de cálcio e magnésio. Quanto que uma tonelada de calcário fornece de cálcio? Esse é o número que nós temos que ter em mente, certo? O que é? Para cada tonelada de calcário, 1% de CaO no calcário é 0,0179 centimol de cálcio que se aumenta na sua CTC. Para cada tonelada de calcário, 1% de magnésio, 0,0248 centimol que se aumenta na sua CTC. Para cada tonelada de gesso que se aplica, você aumenta de 0,3 a 0,5% centimol de cálcio na sua CTC. Então essas são fontes bastante importantes e interessantes em números que a gente precisa saber, porque o cálcio é o terceiro nutriente mais demandado, seja pelo conilon ou pelo arábica, né? Outro tipo de manejo, quando a gente fala em cálcio, que eu acredito ser bastante importante, em lavouras mais produtivas, o cálcio é pouco móvel na planta. Eu coloco ele aqui, ele vem pela raiz, para na folha aqui, ele não sai dessa folha e volta para outra mais nova. E aí numa lavoura que produz 50, 60 sacas, não adianta esse cálcio estar lá dentro da planta. Precisa entrar mais, e a água é fundamental para isso. Então, em lavouras de café altamente produtivas, eu recomendo plenamente a aplicação de cálcio na forma solúvel, porque ele vai entrar mais rápido para dentro da planta nos períodos de maior demanda. Dos períodos de maior demanda, quando? Pré-florada, florada. Então essa estratégia de manejo, ela é interessante para o cálcio e também para o magnésio. Por quê? Às vezes ele está lá na forma de carbonato ou está na CTC, mas a planta tem um pico de demanda. Até ele sair dali, passar, ir para a solução do solo, se tiver pouca água e nutrir a planta, se não for solúvel, vai ser uma nutrição mais tardia. Então a gente usa fonte solúvel para tudo, menos para cálcio e magnésio.
que são nutrientes estratégicos e demandados em grandes quantidades, e a gente precisa agregar fontes solúveis desses dois nutrientes na cafeicultura. Seguindo em frente, essa aqui é a distribuição do período de maior absorção de cálcio. 50% do cálcio ali é pré-florada e florada e as fases iniciais de desenvolvimento do fruto. Então, a gente sabe quando que nós temos que aplicar esse cálcio. Essa questão é bastante importante. E o cálcio, a gente tem que acertar o olho do mosquito, porque ele é imóvel na planta. Se eu colocar ele muito tarde ou muito cedo, ele vai acumular no tecido e não vai para a parte dentro da planta onde está precisando, diferente do nitrogênio, onde tem essa translocação lá dentro. Os números, né? Variando quanto que eu tenho de cálcio numa planta de café. Chega a 306 quilos de cálcio. E o cálcio é interessante, né? É um nutriente que ele é acumulativo. Se você for mostrando cálcio na planta ao longo do tempo, ele vai acumulando nos ramos. Então, o quanto ele está relacionado à idade da planta. Uma planta que tem mais cálcio, certamente ela é mais velha, porque ele vai acumulando, ficando ali nos tecidos, e é um componente, um nutriente estrutural de uma planta de café. Então, esses números do cálcio, particularmente, me surpreenderam bastante, né? A gente falou em 600 quilos de nitrogênio, uma planta de café com 12 anos tem 300 quilos de cálcio na parte aérea, um número bastante interessante. E aqui a distribuição, como sempre, se concentra nas folhas, mas os ramos plagiotrópico e ortotrópico aí chegam a ter 74% do cálcio numa planta de café, mostrando que é um nutriente o quê? Estrutural. Ele fica ali no ramo, participando da parede celular. E nas mudas, variação de 18 a 20 quilos de cálcio, concentrado nas folhas aí numa planta com 18 meses de idade, né? Então, essa questão do manejo do cálcio, ela é bastante importante, só reforçando. Principais fontes, calcário, gesso e um muito interessante o uso de cálcio solúvel nos períodos de maior demanda pelo cafeeiro. Seguindo em frente, aqui agora a gente tem um micronutriente, que é o boro, né? Muita gente tem medo do boro, né? Que o pessoal tá com terror, né? Fala, o limite entre a toxidez e a essencialidade é muito estreito, né? Então, assim, o boro, quanto que a gente tem ali nas variações em função de genética? Aqui eu sempre marquei em vermelho, é a planta ou a genética que tem menor demanda por boro, e em verde as plantas ou a genética que tem a maior demanda por boro, né? Sempre em miligramas ali. Então a gente vê que o mundo novo está dentro de um grupo de maior exigência e o topázio de menor exigência quando a gente fala em demanda por boro. Distribuição, né, da demanda por boro nos frutos ao longo das fases de desenvolvimento. 37% está nas fases iniciais ali, pré-florada, florada, então por isso que cálcio e boro solúvel nessa fase é bastante estratégico. Pessoal, e outra questão, é sempre importante a gente usar ou desenvolver adubos também quando a gente fala em boro, que tenham fontes solúveis e menos solúveis. Por quê? Eu preciso de entrega constante. Cálcio e boro, a gente precisa de entrega constante. Então, quando eu combino uma fonte mais solúvel com uma menos solúvel na proporção adequada num KCl, isso é um adubo top para café. Se eu tiver um adubo que tem potássio, magnésio e boro, eu estou fazendo metade do caminho que eu preciso, porque vai ser uma entrega constante ali desse boro ao longo do ciclo. Eu vou aplicar ele e ele vai me entregar boro ao longo das fases que a planta vai precisar. Porque se eu uso Lexita, não lixivia, mas também não entrega na época certa. Se eu uso ácido bórico, é outro contexto. Então hoje, o que eu vejo em desenvolvimento como melhor estratégia para boro? É colar ele no KCl e usar proporções de fontes solúveis e menos solúveis para ter uma entrega mais controlada do boro ao longo do tempo. Esse é um tipo de tecnologia que eu vejo como bastante interessante quando a gente fala em boro. Seguindo em frente, quanto que eu tenho de boro? É pouco, né? Micronutriente, então não chega a 1 kg e 100 gramas, 1,27 kg ali de boro, é o maior valor que eu tenho na planta. Então a quantidade demandada é pequena. Só que quem que é o principal desafio para aplicar micronutriente? Uniformidade de distribuição, né, moça?
os adubos que tem micronutriente no mesmo grânulo do NPK é uma estratégia interessante. Por quê? Quanto que a gente aplica de micronutriente, Mosca, por hectare médio? 3, 4, 5, né? 5 kg por hectare. Vocês têm noção do que é 5 kg por hectare? Como que é difícil de aplicar? É um saco de arroz tiojão lá no Allianz Parque. Você tem que distribuir isso de forma uniforme e passar para dentro da planta e fornecer esse 1 kg de boro. Então esse é um dos desafios quando a gente fala em micronutriente. Então um adubo que entrega mais pontos ou que tem o micronutriente no mesmo grão, eu vou ter o quê? Uma uniformidade de distribuição do micro e consequentemente uma melhor absorção. Então quando a gente fala em boro, isso é bastante interessante, né? E aqui a distribuição desse boro na planta, nas folhas, nos ramos plagiotrópicos e na casca. Mesmo contexto agora do boro, só que nas plantas com 18 meses, né? A gente tem uma quantidade bastante pequena ainda, em torno de 150 gramas, de 116 a 156 gramas de boro numa planta com 18 meses, quando a gente fala em boro. Como está distribuído? Sempre a maior participação na parte mais ativa da folha, 83%, e os outros 17% distribuídos em fruto, casca, ramo plagiotrópico e ortotrópico. Partindo para outro nutriente agora. Esse é bem desafiador de fazer o pessoal mudar o pensamento quando a gente fala em potássio, né? Nós tivemos uma reunião antes do evento e a conversa com Ticle, Mosca, Pagoto, Mazafera, todo mundo presente nessa reunião, assim, foram, não sei se chegou uma hora, mas foi o negócio mais produtivo que teve. E quando a gente falou em potássio, surgiu muita coisa de interessante hoje. Por quê? O que acontece com o potássio na cafeicultura? Nós estamos chegando num nível de potássio tão alto nos nossos solos que em alguns momentos ele está sendo negativo para nós. Por quê? Eu vou lá e aplico 300 kg de K2O num solo que está acima do nível crítico a 40 centímetros. Aí o Mosca me perguntou, não é professor, nós temos que aplicar o potássio 70% até dezembro. Do jeito que está esses solos com potássio, se você aplicar, se você não aplicar, fizer em 3 ou em 4, não vai mudar nada. Porque nós estamos trabalhando o quê? No nível de potássio no solo muito grande. É isso que está acontecendo. Aí o que eu faço? Faço lá o 20-05-20 na mesma dose que meu tataravô fazia, na época que não tem água, que não tem magnésio no solo, eu aumento a salinidade, porque quer fazer em uma só, né? Eu nunca vi isso, mas para mim é um crime você fazer uma aplicação só de potássio em café. Por quê? Você vai cair numa curva de salinidade tão grande que você ainda vai dar outra paulada na sua raiz. Então olha o tanto de condição negativa que você está criando numa lavoura de café. O que a gente tem que fazer? O que é o caminho hoje para a gente melhorar isso? A recomendação que eu mostrei para vocês lá no início é 5,9 kg de K2O por saca de café produzido. E o solo, gente? E o solo? Se eu tiver 300 no solo, eu vou aplicar 5,9 de K2O todo ano. Eu tenho que saber o que tem de nutriente no solo. Se eu tiver um nível muito alto, eu não vou aplicar muito potássio, porque eu estou fazendo um banco que não precisa mais. Quando eu aplico 5,9 kg de K2O todo ano, sem considerar o que eu tenho no solo, eu estou jogando dinheiro fora. Eu falo uma coisa, tudo na sua vida é gestão, seja econômica, enfim, tudo. E aqui é gestão. Você tem 14 nutrientes para aplicar. Você vai aplicar só 3. Você vai ter sempre os mesmos resultados. Você tem 1 milhão para investir em adubação. Você investe sempre nos mesmos, sabendo que o seu potássio está lá em cima. O que você tem que fazer? Ajustar, tirar potássio, magnésio. Ainda bem, minha Mosca, que hoje muitas empresas já disponibilizam formulações com potássio mais baixo, mas não é só isso. Eu sempre falo, adubo para café tem que ter magnésio na fórmula. Pelo menos 30 kg de magnésio. Quem que vai abrir espaço para esse adubo? Para
para esse magnésio? É o potássio. Então eu abaixo o ponto de potássio na forma e coloco o magnésio, seja junto com o fósforo, que é um brilhante, mas se for junto com o magnésio, tão bom quanto. Hoje a gente tem fertilizantes aí que tem potássio, magnésio, enxofre e boro no mesmo grano. Isso é uma coisa, um ajuste interessante para você fazer na sua adubação com potássio na sua lavoura de café, né? Trocar um KCl e investir mais no magnésio, no boro. Sem dúvida alguma é um caminho para a gente melhorar essa questão do excesso de potássio que tem levado ao quê? A escaldadura. Aí você vai lá, põe muito potássio numa época que tem alta demanda por magnésio. Tá seco, o que você vai fazer? Você está promovendo a escaldadura, aumentando a salinidade da sua lavoura, do seu solo, matando raiz numa época seca. E aí a gente tem aspectos negativos, não só na formação de raiz, mas também na produtividade, formação do grão, enfim, todas as consequências na nutrição de uma planta de café. Aqui, a distribuição da absorção de potássio pelo fruto ao longo do tempo, chumbinho, expansão rápida 41%, crescimento suspenso e a granação, maturação 47% do potássio demandado pelo fruto, né? Então isso é fundamental. Às vezes a gente pensa em demanda de potássio de forma total, mas eu preciso saber quem está demandando mais ali naquele momento. É o fruto ou é para crescer, vegetar e produzir? Então, pessoal, eu instigo, né, vocês, todo mundo que está envolvido com a cafeicultura, cada vez mais nós precisamos entender a curva de absorção de nutrientes, não só pela planta como um todo, mas pelos frutos também. Colocar mais número nisso em função de genética, e é um caminho para a gente melhorar a produtividade e eficiência do uso dos adubos, né? E aí a mesma pergunta que eu quero responder ao longo da palestra: quanto de potássio que eu tenho numa planta de café? Variou aí de 500 quilos, né, a 317 quilos. Mesma coisa, se eu tenho 317, 500, eu estou falando em reserva. Quem tem mais reserva vai entrar mais bem nutrido, vai produzir mais, vai ser mais resistente a uma seca, a um excesso de luz. Se tiver na concentração adequada, esse potássio não vai ter problema com competição com magnésio. Um dos principais problemas da cafeicultura, a gente sabe que é a escaldadura, traz bastante queda de produtividade quando a gente fala em café. E onde está esse potássio? 21 a 35% estava nas folhas. De 20, vamos falar aí, 33 a 53% nos ramos ortotrópico e plagiotrópico, e o restante estava ali no fruto e na casca, 20 a 37,9. Então ali a gente está vendo que boa parte do potássio que a gente põe em adubação volta também para a área. Esse é outro input que a gente tem que leva ao excesso. Por quê? Quem usa a casca, reutiliza, é uma forma de você colocar aí 1 a 3% de potássio no seu solo, que vai ter na concentração desses resíduos ali. Interessantíssimo isso também. O acúmulo de potássio nas mudas, variando de 36 a 46 quilos de potássio numa muda ou numa planta com 18 meses, né? E 68% está ali nas folhas, porque o potássio é um ativador enzimático, controla a abertura, fechamento dos estômagos. Então, hoje, no mínimo, aí 60 a 70% de qualquer nutriente vai estar concentrado nas folhas do cafeeiro. Por fim, um outro nutriente bastante importante, né, muito falado na cafeicultura, que é o magnésio. O magnésio é um nutriente hoje estratégico. A gente precisa ter magnésio na formulação dos adubos de café. Eu falei tanto isso, hoje a gente já tem algumas opções de magnésio juntamente com fonte NPK. Temos opções e ainda de magnésio solúvel. E a estratégia é colocar ali, junto com o adubo NPK, pelo menos 30 a 40 kg de magnésio solúvel por ano no seu solo. Certo? O que são as fontes de magnésio hoje mais usadas? Calcário, como eu já falei, uma tonelada de calcário com 1% de MgO fornece 0,0248 centimol de magnésio, que equivale a 6 kg por hectare de magnésio. O que mais que nós temos? O óxido. Para cada tonelada de óxido,
100 kg de óxido, desculpa, a gente fornece 0,25 centimol. Temos outras opções como a quiserita, uma fonte bastante interessante de magnésio solúvel. Tem 15%, função de genética foi de 194 a 283 gramas. Então, nós precisamos fazer esse ajuste em função de genética, de condição de lavoura, enfim, números bastante importantes. Distribuição da absorção, basicamente ali 52% do magnésio até na fase de expansão rápida e os outros 48% nas últimas fases finais. E o magnésio, pessoal, temos iniciado alguns trabalhos com indicativos, ele está diretamente ligado à síntese de carboidrato e açúcar. E aí, nós precisamos cada vez mais entender o papel do magnésio na maturação dos frutos. Magnésio e fósforo têm um papel importante na formação de açúcares. Alguns indicativos de que o magnésio está ligado a uma melhor maturação. É claro que isso é muito influenciado pelo clima, mas dentro do escopo da nutrição, o magnésio talvez seja um dos nutrientes que mais influencia na uniformidade de maturação dos frutos de café. Então é uma questão bastante importante e essa fase final aqui, ó, ele vai ser fundamental, porque é aqui que nós podemos dar mais qualidade, mais uniformidade de maturação com o magnésio ter um grão aí de melhor qualidade ou uma maturação mais uniforme. Seguindo em frente, outro número bastante interessante, quanto de magnésio que eu tenho numa planta de café. Chegamos aí a 93 quilos de magnésio. Se eu cortar a planta inteira e ver, eu tenho 93 quilos de magnésio. E onde que ele está distribuído? Basicamente 26 a 40% na folha. Todo mundo sabe aqui que o magnésio, o Pagotto até mostrou a molécula de clorofila, ele é o átomo central da molécula de clorofila. Então, certamente, boa parte dele é direcionado para fazer essa molécula de clorofila. Com certeza, se você tem magnésio adequado, teores de clorofilas adequados, você vai ter uma melhor resistência da planta à escaldadura. Então, ele está diretamente direcionado à mitigação, né, da escaldadura na cafeicultura. Mas não adianta só ter ele no solo. Você tem magnésio, vai lá e dá uma paulada de potássio, os dois passam para a mesma porta para entrar para dentro da planta. Aí o potássio é mais forte e o magnésio fica para fora. E aí você tem a escaldadura sendo acentuada devido à falta da absorção desse magnésio pela planta, né? É uma informação bastante importante quando a gente fala em escaldadura. Aqui, nas plantas com 18 meses, o que a planta com 18 meses precisa? Fazer clorofila, ganhar área, alta atividade fotossintética, fazer carboidrato, formar raiz para ser mais produtiva lá na frente. Então o magnésio está concentrado nessa parte da planta. Pessoal, estou terminando, agora é mais um resumo de todos os números e o que eu falei ao longo da minha apresentação, né? Isso aqui é uma contribuição para a cafeicultura bastante interessante. Existem vários pesquisadores no Brasil trabalhando com café, mas os números das reservas de nutrientes de uma lavoura em produção ou uma lavoura em formação de café são realmente bastante importantes e inéditos, né? O que eu tenho de nitrogênio na planta? De 18 meses ali, 47 a 60 quilos. Quando eu falo uma lavoura de 12 anos, 480 a 653 quilos de nitrogênio. Olha o cálcio, de 18 a 22 ele sai para 306 em 12 anos. Então é um nutriente muito ligado à formação, à parte estrutural da planta. Boro, 116 a 160 gramas de boro, uma planta com 18 meses, e 816 a 1 quilo, uma lavoura de 12 anos. Potássio, 36 a 46 e numa lavoura formada em produção 317 a 500. Magnésio 5,5 a 6,5, 69 a 93 quilos. É importante falar um detalhe aqui também. Não foi avaliada a raiz. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu pego esse projeto da lavoura em formação,
O fósforo não está aqui por causa do tempo, né, moça? Eu já estou apertado aqui, mas o fósforo, por exemplo, vocês imaginam quanto que deu de fósforo na planta com 18 meses ali? Me surpreendeu demais o número. Porque a gente fala muito de fósforo, formação de lavoura, e eu tinha no máximo 10 kg de P na planta. Aí eu parei para pensar, falei, nessa fase nós perdemos a principal parte do fósforo que estava no sistema radicular, porque nós cortamos a planta da parte aérea para cima. Infelizmente, né, Mosca, uma mensagem hoje cada vez mais importante é a gente trazer técnicas também refinadas para analisar melhor o sistema radicular da planta. Se eu entender melhor o sistema, volume, isso tudo está ligado a nematóide, está ligado à absorção de nutrientes, e a gente estuda muito a parte aérea, produtividade, teor, mas o desafio de estudar a raiz ele é bastante importante, conhecer a morfologia, distribuição, onde está concentrado. Até na reunião o Paulo mostrou alguns números lá, mas são trabalhos de anos atrás. E hoje quem está fazendo isso, trabalhando com isso, para trazer, nós estamos falando aí de problema com seca, falta de água, irrigar, nós precisamos conhecer melhor o comportamento do sistema radicular de uma planta de café. O Mosca sempre faz umas perguntas difíceis, ele fala, professor, se eu tiver nematóide, quanto que eu perco de absorção de nutrientes? Pergunta importantíssima, mas quem traz um número desse hoje? E a gente precisa caminhar para escalar a montanha. Eu sou desses aí, né? Eu não fico enxugando gelo. Eu gosto de trazer algo que realmente vai responder esse tipo de pergunta. 3, 4 anos, a Mosca me perguntou quanto de nutrientes tem numa planta de café. Hoje eu tenho o prazer de vir aqui e mostrar cada um dos nutrientes. Eu tenho todos esses números aí. Eu selecionei alguns por causa do tempo, mas nós temos essa informação e precisamos caminhar para entregar cada vez mais esses números para ter uma melhor eficiência de uso de adubo, uma planta mais resiliente e uma melhor produtividade quando a gente fala em café. 70% da maioria dos nutrientes se acumula ali na expansão rápida, granação e maturação. Aqui são números que eu não mostrei ao longo da palestra, mas coloquei resumidos, né? Quanto que é a massa seca? Quanto que eu tenho de massa seca de planta em 1 hectare? Então, em média, ali variou de 20 toneladas a quase 60 toneladas de massa seca que eu tenho em 1 hectare de café em média. Isso é um número bastante interessante. Eu também gosto muito, né, além das questões agronômicas, a gente é cobrado por várias outras questões relacionadas ao aspecto ambiental. Então, às vezes, quando a gente recebe uma cobrança, uma crítica, fica tudo nervoso ali, né? E o que a gente tem que fazer? O dever de casa. E bem feito. Então hoje a gente mostra que na cafeicultura ali a gente tem quantidades de carbono estocadas só na parte aérea, estou falando ali, que chegam a 20 toneladas. Eu tenho números que a gente tem em torno de 120 a 160 toneladas de carbono estocadas a 1 metro de profundidade. Aí vem alguém falar que nós emitimos isso, aquilo, você pega e mostra o seu dever de casa, ele vai ficar quieto. A gente não tem que brigar com ninguém, tem que fazer o nosso dever. Nós temos bons números, e pega e mostra. 180 a 200 toneladas de carbono ali, ó, estocado em 1 hectare. Quer melhor dever de casa do que esse? Você pega, a gente tem trabalhos com pegada de carbono dos fertilizantes nitrogenados também, trazendo um pouco para o lado ambiental. Nós temos um dever de casa muito bem feito. A gente só precisa parar de querer falar por que estão cobrando isso e mostrar o resultado e pronto, tá aqui, ó, todo mundo vai ficar quieto. O mais belo dever que a cafeicultura faz é estocar carbono não só na planta, mas no solo. Nós usamos fertilizantes nitrogenados que têm emissão menor, como os fertilizantes de liberação controlada, chegam a reduzir 80 a 90% das emissões de gases de efeito estufa numa área de café. E se você for pegar um inventário hoje de uma lavoura de café, de uma fazenda, 60 a 70% das emissões estão relacionadas a nitrogênio. Se eu uso tecnologia no adubo, por isso que eu falo, fica bravo comigo, ureia pura é algo desatualizado. No mínimo você tem que pôr um inibidor, revestir ou trocar a sua fonte de nitrogênio. O nitrato
também reduz bastante as emissões quando comparado à ureia convencional. Esses são insights, ideias, dicas e informações bastante interessantes, trazendo um pouco também para o lado do contexto ambiental. Porque ele é importante, viu, moça? Quando você pega o inventário de gás de efeito estufa, você fala, isso não serve para nada. Isso aqui só vai me dar custo. Mas vai lá olhar, ele é o melhor índice de eficiência de qualquer atividade que você tem na sua fazenda. Você pega um trator de 1993 e pega um trator de 2015 e olha no inventário quem que emite mais gás, quem que é mais eficiente. Você pega uma ureia convencional e pega uma ureia de liberação controlada, vai lá no seu inventário e vê que emite mais. E isso está tudo atrelado à questão econômica também. Então, uma mensagem final que eu deixo para vocês, pessoal, da parte ambiental. Aqui estão meus contatos, telefone, e-mail, Instagram. Para mim, mais uma vez, eu gosto muito dessa região do Cerrado. Eu abri aqui minha carreira como professor trabalhando aqui nessa região, estou lá no sul de Minas. É sempre um prazer, porque o pessoal aqui participa, é muito tecnificado, interessado em novas tecnologias, em trazer novos patamares de produtividade para a cafeicultura. Então, para mim, é sempre um imenso prazer compartilhar o meu e o seu tempo aqui numa fala de 45 minutos para trazer o que a